A paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem em mais uma pré-aula. Dá as boas-vindas a todos vocês, também aqueles que pela primeira vez estão acessando o nosso canal. Antes de iniciarmos o conteúdo da lição de número 6, quero anunciar aqui mais uma vez o nosso seminário, o primeiro seminário da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de Pindamonhangaba. O nosso seminário ele vai acontecer na nossa igreja sede, na rua Cônego Tobias, número 168, Alto do Tabaú. O seminário ele vai acontecer em duas datas, são duas sextas-feiras, dia 14 e dia 21 de setembro. Dia 14 vai estar o pastor Fábio Segantin e no dia 21 o pastor Caramuru Afonso. O seminário ele tem como tema 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, a parte A. E os irmãos que se interessarem em fazer este seminário, é necessário fazer a sua inscrição. As inscrições, também maiores informações, podem ser enviadas pelo e-mail adpinda.secretaria@gmail.com. Faça a sua inscrição, coloque todas as suas informações necessárias, avise aos demais irmãos da sua rede de escola dominical, aos seus amigos, companheiros, e que este seminário seja enriquecedor para o conhecimento da igreja, da nossa igreja, aquela que nós fazemos parte como professores, como ensinadores, e que de certa forma seremos abençoados para poder abençoar. Contamos com a colaboração e a participação de todos vocês. Façam as suas inscrições. Vou repetir pelo e-mail adpinda.secretaria@gmail.com. Queridos, vamos iniciar o conteúdo de nossa lição. Hoje a lição de número 6, a doutrina do culto levítico. O texto áureo está registrado no Salmo 24 e o verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A verdade prática está registrada na frase: tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Levítico, capítulo 9, do versículo 1 ao 14. Iniciaremos colocando para os irmãos os objetivos da nossa aula. O objetivo geral, ele está registrado da seguinte forma: explicar aos alunos que tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado principalmente o nosso ser. Os objetivos específicos que estão relacionados com os 3 tópicos da missão são: saber que a terra é do Senhor, mostrar que os animais e vegetais são do Senhor e compreender que o ser humano é do Senhor. Estes são os objetivos que ao final da missão nós vamos retomar para sabermos se conseguimos ressaltar ou afirmar tudo aquilo que tínhamos como um projeto inicial para esta aula. Os objetivos são aqueles norteadores para que o professor não se perca no conteúdo, ok? Então iniciaremos a introdução dizendo o seguinte: o livro de Levítico não é apenas um livro enigmático do Antigo Testamento que apresenta apenas uma série de ritos, de ordenanças cerimoniais. Existe uma teologia por trás de tudo isso.
por trás de todo sacrifício, de todas as oferendas, de todas as liturgias implícitas no livro de Levítico, nós podemos observar que há um teor teológico por trás disso. Há teologia que nós podemos aplicar à igreja de hoje. Essa teologia do livro de Levítico, ela nos permite entender que nossa adoração, ela precisa ser exclusiva ao Senhor. Também nós vamos notar que precisamos viver a santidade, não apenas em relação a Deus, mas também viver a santidade na sociedade que nós estamos inseridos. O nosso serviço, ele deve visar a expansão do reino de Deus. E desta forma, nós vamos ver que o capítulo 9 de Levítico, que é o capítulo base da nossa aula de hoje, ele expressa 3 princípios bíblicos que os israelitas precisavam observar. E esses 3 princípios, o autor da nossa lição, o pastor Claudionor de Andrade, ele já coloca logo na sua introdução. Quais são esses 3 princípios básicos que todo israelita precisava saber? Primeiro, tudo quanto existe foi criado por Deus. Segundo, sendo Deus o Criador de todas as coisas, somente Ele pode e deve ser adorado. E terceiro, tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Desta forma, a teologia aplicada na liturgia e expressa o tipo de culto que está sendo oferecido. Quando observamos um determinado culto em alguma igreja, a liturgia ela vai representar de uma certa forma a teologia que está por trás daquele culto, e o contrário também acontece. Quando nós dentro de um culto temos alguns elementos teológicos, nós vamos ver que isto vai influenciar na liturgia que este culto ocupa. Quais elementos teológicos, então, nós podemos identificar na expressão de culto que fazemos a Deus? O culto, ele está relacionado com o quanto conhecemos a Deus. Falamos já em lições anteriores que Deus, ele se revela ao ser humano, e o culto está relacionado com esse grau de intimidade que temos com o Senhor. À medida que conhecemos mais a respeito de Deus ou a respeito da sua teologia, nós teremos condições de apresentar um culto melhor e mais consciente ao Senhor. Então entraremos no tópico de número 1, que diz: a terra é do Senhor. Queridos, o livro de Levítico mostra em toda a sua liturgia que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, tem de ser adorado por tudo quanto existe. Tudo pertence ao Senhor. É Ele quem preserva todas as coisas dentro do seu poder criador. Romanos capítulo 11, versículo 36, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Todas as coisas foram criadas por ele, todas as coisas, elas subsistem nele, e todas as coisas precisam ser alvos de glorificação a ele. Sendo assim, o item de número 1 do primeiro tópico, ele registra para nós que Deus é o Criador dos céus e da terra. Uma das verdades fundamentais da Bíblia
é a de que Deus é o Criador dos céus e da terra. Isto significa que Deus, Criador, Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas existem por causa dEle. Deus não foi criado, Deus não foi feito, Deus não foi causado de alguma maneira. Na verdade, Ele também não foi feito por alguém maior do que Ele, porque biblicamente vamos entender que não há ninguém maior do que Deus, não há ninguém que esteja acima dele. Portanto, Deus, exclusivamente Deus, é o Criador de todas as coisas, inclusive dos céus e da terra. O relato da criação no livro de Gênesis precisa, queridos, nos levar a uma posição de temor e reverência ao Criador. Nós temos visto várias teorias sendo aplicadas nas escolas, nas universidades, ignorando o poder criador de Deus ou até mesmo a própria existência de Deus. E isso tem entrado nas nossas igrejas de alguma forma, e pode ser que alguns dos seus alunos ou algum irmão novo convertido tenha ainda algumas dúvidas a respeito destas coisas. Então esta aula vai ser uma aula muito importante para que essas dúvidas sejam tiradas. Nós temos que olhar para o Criador com temor e reverência. Há uma atitude de ação de graças e adoração. Nós precisamos escolher uma vida de humildade e nos dar confiança quanto ao propósito da nossa existência. O fato de Deus ser o Criador de todas as coisas é que vai fazer o ser humano ter uma identidade na vida que ele possui, na vida que ele tem na face da terra. Nesse aspecto, o israelita no culto levítico, ele precisava ter em mente que cada criatura estava abaixo de Deus. Não existia nada que pudesse estar acima de Deus. Queridos, há um princípio importante na teologia e na Bíblia e que nós precisamos colocar para os nossos alunos de uma forma enfática. É a criatura que adora ao Criador e não o contrário. O Criador não adora a criatura. Nós temos visto alguns elementos cultuais, principalmente se a gente for analisar a questão de música ou algumas teologias do século XXI, que estão colocando o homem numa posição elevada que não lhe cabe como direito. O homem não pode ser adorado, objetos não podem se tornar sagrados e alvos de adoração, mas somente o Criador, nosso Deus, é quem deve ser adorado. Isaías capítulo 40 mostra um espectro dessa grandeza do que Deus, o Criador, possui. Você pode também fazer a leitura desse capítulo, Isaías capítulo 40, para ver a dimensão da grandeza de Deus. A crença no criacionismo, ela exalta o verdadeiro e único Deus. Nesse sentido, o ritual do culto levítico, com suas liturgias, é o apelo de Deus para que seu povo, por meio de ofertas e sacrifícios, exaltem o verdadeiro Deus. Nenhuma outra coisa criada pode ser adorada. Os ídolos precisam ser quebrados no altar do coração. É bem verdade que hoje não temos os rituais levíticos, não temos altar, não temos animais, não temos sacrifícios, mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele pede que nossa vida seja colocada no altar como sacrifício. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração humano é considerado ídolo, e Deus não divide a sua glória com ninguém.
Nós precisamos dar a honra devida a esse Deus Criador Todo-Poderoso, este Deus que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Não há ninguém que se iguale a Deus em poder, em majestade, em força e em glória. Portanto, Deus estava querendo mostrar aos irmãos da época de Moisés, aos irmãos israelitas, que eles não podiam ter nos seus corações outros ídolos, outros instrumentos de adoração. Somente Deus, como Criador de todas as coisas, é que deveria ser adorado. O item de número 2, ainda deste primeiro tópico, ele diz que Deus é o libertador de Israel. Então, no primeiro item, nós vimos Deus como o Criador de todas as coisas. E agora veremos Deus como libertador de Israel. Israel é duplamente de Deus. O que significa dizer isso? Como pessoas, eles eram criaturas de Deus, mas também eles eram a escolha de Deus para ser a nação exemplar, a nação santa, a nação separada de todos os outros povos. Uma vez então que Deus, o próprio Criador, libertou o povo israelita do jugo de Faraó, da escravidão do Egito, este povo deveria se achegar a Deus com um coração voluntário. Deus, ele requer voluntariedade, ele quer que o homem, por sua vontade, escolha adorá-lo. E jamais o povo israelita poderia se achegar a Deus, agora nesse culto levítico, de mãos vazias. Isso nós vamos ver conforme registrado em Êxodo, capítulo 23 e o versículo 15, também em consonância com 2 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7. Nós vamos entender que o culto a Deus, ele requer entrega. Não estamos falando aqui apenas de dinheiro, de finanças, ou de bens, ou de coisas materiais. Mas o culto que Deus exigia dos israelitas, ele tinha este conceito de que o israelita precisava ir para o tabernáculo, ir para o templo posteriormente, mas sempre levando algo em suas mãos. O princípio da oferta está relacionado com a gratidão de um povo por seu libertador. E Cristo é quem liberta os homens de suas ofensas, delitos e pecados. Uma vez que Cristo nos libertou do jugo do pecado, a nossa vida precisa ser uma oferta a Ele de gratidão. Queridos, a nossa vida precisa ser colocada no altar do Senhor, conforme Romanos 12, 1 e 2, como um sacrifício voluntário, porém vivo. Aqui, Paulo, ele não está registrando que Deus está à procura de um sacrifício morto. Uma vez que Cristo se fez sacrifício por nós, agora o que Deus exige de nós na nova aliança é que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque agora o culto passa a ser um culto racional. É um culto onde o ser humano precisa ter consciência do que ele faz, do que ele está levando para Deus, do que ele está entregando ao Senhor como oferta, como gratidão pelo Senhor ter libertado a sua vida do jugo de Satanás. O item de número 3, ele diz que Israel é o templo de Deus. Meus irmãos,
Nós estamos falando da teologia ou da doutrina do culto levítico. E a teologia do livro de Levítico, ou daquela época, tinha por objetivo também conscientizar o povo de Israel da sua vocação divina. Toda a nação israelita era e no futuro será um templo de adoração ao Senhor. Israel não se limitava a ser apenas uma teocracia. O que significa isso? É um povo governado por um governante divino. Deus governa o povo. Mas Israel também é a comunidade de adoração por excelência. Os irmãos se lembram que Deus escolheu Abraão para, a partir da sua descendência, fazer uma nação modelo, uma nação exemplo, uma nação separada, uma nação que vivesse a santidade de Deus para mostrar a essência de Deus aos outros povos. Então Deus, ele havia separado este povo para se tornar um povo santo, o exemplo aos demais povos. Israel, portanto, é o templo de Deus, é a nação, são as pessoas, é o lugar aonde Deus escolheu para manifestar a sua glória e a sua presença. Entraremos agora no tópico de número 2. No primeiro tópico, nós falamos que Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é o libertador de Israel e Israel é o templo de Deus. Tudo isto para confirmar a ideia de que a terra é do Senhor. Neste segundo tópico, nós falaremos sobre os animais e os vegetais são do Senhor. Uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, e nós não temos dúvidas disso quando lemos o livro de Gênesis, Ele criou a natureza e toda a criação se torna serva do Criador. Os animais e vegetais são coisas criadas, portanto, não podem receber adoração. Algumas culturas pagãs adoram vegetais ou até prestam adoração e culto a animais, mas biblicamente vemos que tanto vegetais quanto animais, eles são meramente obras da criação de Deus. Então nós precisamos colocar aos nossos alunos que há uma hierarquia na criação de Deus. Deus, ele cria anjos, homens e animais. Os anjos estão acima dos homens, mas os homens estão abaixo dos anjos e eles estão acima dos animais. É importante ressaltar isso, porque nós temos visto até em nosso meio pessoas dando um valor extremado aos animais em detrimento de pessoas. Tem pessoas que amam muito mais o bichinho, o animalzinho, do que até mesmo uma criança que possa estar vivendo uma situação de risco. Deus na criação deixou esta escala de valor: anjos, homens e animais. Não podemos inverter esta ordem, mas também não podemos esquecer que os animais, os homens e também os anjos não são dignos de receber adoração, porque são obras, são criaturas, são coisas de pessoas formadas e criadas pelas mãos do próprio Deus. O item de número 1 deste tópico diz: no Egito os animais eram deuses. Quando os povos começaram a se paganizar, a fugir dos princípios divinos, eles começaram a inserir os animais na sua adoração. Os egípcios, por exemplo,
não faziam essa distinção entre o Criador e a criatura, ou entre o Criador e a criação. Os egípcios, eles colocavam animais também como condição de alguém que pudesse criar alguma coisa. Romanos capítulo 1 e o versículo 25, o apóstolo Paulo ressalta esse pensamento, quando ele diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O Criador é eterno, a criatura não. O Criador é infinito, a criatura é finita. O Criador, ele possui atributos que são inerentes dele, são exclusivos dele. A criatura não. Ela pode adquirir também outros atributos e formas. Então nós precisamos conscientizar nossos alunos de que toda a forma de desviar a adoração do verdadeiro Deus se consiste em idolatria. E no Egito nós vemos que haviam muitos deuses, ídolos, que possuíam semelhança com animais. Alguns eles eram metade homens e metade animais, mas tudo isso era fruto da mentalidade humana, da criação humana. Lembrando que quando o povo pede para que Arão fizesse um Deus para que eles adorassem no deserto, eles fizeram um bezerro de ouro, porque era a imagem que eles tinham de divindade. Os animais estavam atrelados a essa questão divina ainda no Antigo Egito. E os irmãos podem avançar esta pesquisa sobre a questão dos animais ter esse poder divino na cultura egípcia. Nós vamos também ver outras culturas, como a cultura hindu, por exemplo, que também colocam os animais nesta escala de adoração. O item de número 2 fala sobre os animais e a adoração a Deus. Ao contrário do que nós acabamos de ver em relação aos egípcios, os israelitas não cultuavam animais, mas eles os entregavam em sacrifício ao Senhor. Qual era o propósito de Deus pedir que os israelitas oferecessem animais em sacrifício? Era para mostrar, para que eles entendessem que os animais são coisas criadas, eles não deveriam ser alvos de adoração, que os animais não são deuses, mas apenas criaturas feitas pelas mãos do Todo-Poderoso. O sacrifício de animais no antigo Israel apontava também para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cristo, ele foi morto na cruz, e o profeta Isaías coloca uma imagem de Cristo morrendo como uma ovelha, a figura de um animal, aqui sendo atrelada à morte de Cristo na cruz, fazendo comparação com o sacrifício que os israelitas cumpriam cerimonialmente no tabernáculo e posteriormente no templo em Jerusalém. Os animais em adoração a Deus, eles tinham então esse propósito, esta finalidade, para que o homem pecador não precisasse morrer para pagar os seus pecados. Deus permitia que um animal substituísse este homem pecador, para que este animal ele pudesse morrer no lugar do pecador, fazendo sempre alusão ao sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. O item de número 3, os vegetais e a adoração a Deus.
Nós falamos que algumas culturas também tinham essa prática de usar os vegetais como alvo de adoração e também outros elementos da natureza, como por exemplo o sol, a lua, as estrelas e outros elementos naturais como o vento, a chuva, árvores, e trazendo para aqui o nosso foco a questão dos vegetais. Mas nós não podemos negar que a Bíblia ela vai nos dar respaldo para nós entendermos que vegetais também não podem ser adorados. Os vegetais, eles foram criados para exaltar o Criador, porque Ele quis criar esses itens, mas também para servir de alimento para os homens, para a humanidade. É dever de todo homem, de todo ser humano, preservar a natureza que Deus criou, mas nós não podemos transformar esse zelo pela natureza também em idolatria. Por esse motivo, Deus pediu para os israelitas do fruto da terra para ser entregue no altar, a fim de que reafirmasse mais uma vez a ideia de que os frutos da terra serviam para enaltecer a Deus, o Criador de todas as coisas. Deus criou os vegetais, então os vegetais poderiam ser utilizados como elementos na adoração divina, mas de forma alguma os vegetais deveriam e devem ainda hoje ser alvos de adoração. O único que deve ser adorado é o Criador de todas as coisas. O tópico de número 3 fala do ser humano é do Senhor. Da mesma maneira que nós vimos que tanto animais como vegetais, eles são do Senhor, porque Ele os criou, o ser humano também pertence ao Senhor, porque o ser humano, ele foi formado pelas próprias mãos do Criador. O item de número 1, deste tópico de número 3, é: o ser humano é a imagem de Deus. Queridos, Levítico reafirma a ideia de que o homem foi criado por Deus, conforme o relato de Gênesis. O teólogo Paul Hoff, ele afirma no seu livro O Pentateuco, dizendo que o homem é a coroa da criação de Deus. O que significa dizer que o homem é a coroa da criação de Deus? Que de tudo que criou, o homem tem a primazia, tem o valor mais elevado. Nós vamos notar no relato da criação, Gênesis capítulo 1, que primeiro Deus criou todas as coisas que eram necessárias para que o ser humano sobrevivesse no planeta Terra. Deus cria primeiro o ar, primeiro Ele cria a água, Ele cria primeiro os alimentos, para depois, quando tudo estava no seu devido lugar, plantar no jardim Adão, o primeiro homem, o precursor da raça humana. Então Deus cria primeiro todas as coisas para depois colocar o homem no jardim. Além disso, o homem é a única das criaturas de Deus que recebeu o sopro de vida do próprio Espírito de Deus. Por esse motivo, o crente israelita era intimado a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interiormente. Os israelitas tinham a consciência de que o seu corpo precisava ser preservado, porque Deus havia permitido a vida destes homens, assim como Deus permite a nossa vida hoje, e nós temos que trazer ou resgatar este princípio. E esse princípio ensina que o ser humano ele só agradará ao Senhor se buscar a excelência divina em toda
a sua maneira de pensar, de ser e de agir. Nós somos pessoas, nós temos um corpo, mas nós temos que entender as pessoas na sua totalidade, na sua plenitude. Nós temos que ver o ser humano em todas as áreas que ele possui, em todas as esferas que ele tem, que faz com que ele se torne humano. Desta forma, nós vamos ver que o corpo é o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo também, no Novo Testamento, ele vai falar sobre os pecados cometidos contra esse templo. Os pecados cometidos contra o corpo ferem a santidade de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança do Criador, porque nós temos em nós parte dos atributos de Deus, e os atributos de Deus não é o que Ele tem, mas é aquilo que Ele é na sua essência. Então, se Deus é amor, Ele coloca no ser humano amor. Deus é justiça, Ele coloca no ser humano justiça, e assim por diante. Então, como imagem e semelhança de Deus, nós, embora tenhamos uma inclinação carnal para o pecado, nós precisamos exaltar ao Senhor, o Criador, através do nosso corpo. Por isso que Paulo vai dizer, e eu repito aqui mais uma vez, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quando Paulo diz que os corpos precisam ser sacrificados no altar ao Senhor, porque os corpos precisam ser santificados, porque foi Deus que nos criou, nos deu um corpo, mas nós temos o sopro do Espírito e somos também a imagem e semelhança do nosso Deus. O item 2 diz que a vida humana é sagrada. O crente israelita, ele era exortado a ver a vida humana como sagrada. Por esse motivo, ele não poderia consagrar em hipótese alguma, em momento nenhum, ele podia consagrar a sua vida ou as suas coisas a outros ídolos. Portanto, sendo toda a nação de Israel propriedade exclusiva do Senhor, apenas ao Senhor Deus é que eles deveriam se consagrar. A vida humana, ela tem esse teor de sagrado, esse teor de sacralidade, porque ela foi criada pelo próprio Deus. Foi Ele que plantou em nós o fôlego de vida. E se não fosse o Espírito de Deus em nós, nós não viveríamos. É por isso que temos que valorizar a vida humana em todas as suas esferas. E nós vimos numa revista anterior a questão da bioética ou da ética da vida, a ética cristã, devido à importância de nós compreendermos que a vida humana ela tem esse teor sagrado. O item de número 3 fala de o ser humano é servo adorador a Deus. Meus irmãos, sendo Israel o povo do Senhor, ele devia dedicar-se totalmente ao serviço divino, lhe oferecendo sacrifícios, celebrando seus grandes feitos e o adorando na beleza da sua santidade. Da mesma maneira, nós, como igreja, precisamos dedicar a nossa vida exclusivamente ao Senhor. Nós vemos aqui nesse ponto que a nossa adoração está atrelada ao serviço que prestamos a Deus. O tema da nossa revista, ele diz adoração, santidade e serviço. Eu preciso adorar a Deus por meio da santidade, da minha separação do mundo, mas eu expresso isso servindo ao meu Criador. É porque Ele me criou que eu o adoro. É porque Ele me fez e me permite viver que eu vou prestar
adoração. A minha adoração não está condicionada com aquilo que Ele pode me dar ou me oferecer. Eu preciso adorar a Deus porque Ele é o meu Criador e Ele é o meu Senhor. O ponto de número 4, para finalizar esse tópico, fala do sacrifício pacífico. A teologia de Levítico era fazer com que os israelitas servissem a Deus de forma voluntária e amorosa. O sacrifício pacífico que eles apresentavam no altar era o ato de gratidão a Deus por tudo que Deus realizava na vida do povo. Os nossos corpos, como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, precisam ser ofertados no altar do Senhor de forma voluntária. A nossa vida, ela tem que ser dedicada às causas do Senhor, ao nosso Criador. E nós podemos chegar ao final desta missão concluindo, retomando aqueles objetivos que nós colocamos no início da missão. Então nós, como professores, podemos fazer esta análise. Será que eu consegui explicar que tudo quanto existe pertence ao Senhor? A terra, os homens, os animais e assim por diante? Se nós conseguimos, o nosso objetivo geral, ele foi alcançado. E ainda assim, os objetivos específicos, será que agora o aluno sabe que a terra é do Senhor, pertence ao Senhor? Será que agora os alunos conseguem mostrar que também os animais e vegetais são do Senhor? E por fim, será que eles conseguem agora compreender por que o ser humano é do Senhor? E nós concluímos a nossa aula e a nossa lição dizendo que toda adoração, ela precisa ser exclusivamente a Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele criou a terra, os céus, Ele criou a natureza, os animais, os vegetais, foi Ele que criou os homens, foi Ele que criou a igreja, foi Ele que criou todas as coisas. Somente a Deus prestaremos culto, somente a Ele é que nós devemos adorá-lo através da nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de que Ele certamente se agrada. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, dos professores, e que nós tenhamos mais uma aula abençoadora para a vida da nossa igreja e particularmente também para a nossa vida como professor. Que Deus os abençoe.